Olá, bom dia, meus queridos alunos do SESP Objetivo, da turma do segundo ano, né? Segundo ano, disciplina de História hoje, tá, gente? Com a professora Iris Dora, né? Nós, antes da quarentena, ficamos aí em alguns conteúdos para terminar o nosso livro. Faltou também algumas atividades, tá? E nessa aula nós vamos aproveitar e fazer justamente isso. Vamos revisar o conteúdo Toda Cidade Tem uma História para Contar. Vamos falar dos tipos de classificação das cidades, tá bom? E vamos corrigir algumas atividades do livro que ficou, certo? Atividades da página 182 a 184 e vamos responder também a lição de casa 3. A lição de casa 1 vocês podem responder sozinhos, tá? E a lição de casa 2, que tem no livro, tá? Vocês podem pesquisar na internet, tá bom? Ou então responder em casa com respostas pessoais. Agora a lição de casa 3 eu vou responder juntamente com vocês, tá? Então, primeiro, nós vamos iniciar fazendo uma revisão, tá? Do conteúdo Toda Cidade Tem uma História para Contar, lá da página 176, 176, tá? Que a gente já viu em sala de aula, mas a gente vai revisar para a gente retomar os nossos assuntos, tá bom? Então, o conteúdo Toda Cidade Tem uma História para Contar, ele vai dizer que quando nós falamos que as cidades têm uma história para contar, devemos pensar que no Brasil encontramos um grande número de cidades, fundadas em diferentes épocas e lugares, né? E capazes de guardar diferentes e interessantes histórias, tá? Então, o nosso Brasil, ele é um país muito grande, muito extenso, tá? O Brasil tem 5 regiões, não é isso? Norte, Sul, Nordeste, Sudeste, né? Então, em cada região dessa, vamos imaginar cada região dessa com seus vários estados, com suas várias cidades. Então, todas essas cidades, elas vão ter uma história para contar, vão ter uma história dizendo como foi que ela foi surgindo, como foi que aquela cidade foi sendo construída, não é? Então, ao longo do tempo, as cidades elas vão se formando. Tia Iris Dora, mas as cidades podem se formar de uma hora para outra ou de um momento para outro? Não, as cidades elas vão se formando aos poucos, tá? Vai chegando, por exemplo, uma pessoa e vai fazendo uma casa, e ali ela vai chamando os outros parentes, vai chegando os filhos, então vão se construindo casas ali ao entorno daquelas famílias e aí vai se aumentando. Então, a partir do momento que as cidades, que as casas, não as cidades, mas sim as casas, elas vão aumentando de número, né? Aí vai surgir o quê? Vai surgir os bairros, depois vai surgir as cidades, não é isso? Então, as cidades elas não vão se formar de um momento para outro, de um ano para outro, não. Vai demorar um certo período, tá, de tempo para que elas se formem. Então, e a nossa cidade, Campo Maior, né? Como foi que Campo Maior foi sendo formada, tia? Campo Maior, ela é uma cidade, né, que foi formada há muito tempo, tá? Ela foi formada em torno de fazendas, por quê? Por isso que o nome da nossa cidade, é Campo Maior, porque nossa cidade tem muitos campos, né, muito verde. Por isso que nós dizemos que as cidades têm uma história para contar. Então, Campo Maior, ela tem muitos campos, por isso que o nome é Campo Maior. E a nossa cidade, ela foi sendo formada a partir de fazendas, tá? Fazendas de gado, onde as pessoas que antigamente moravam aqui tinham essas fazendas e criavam gado, né? Então, se elas tinham essas fazendas, foram chegando outras pessoas mais perto dessas fazendas e aí essa cidade ela foi crescendo, né? Foi surgindo os bairros,
e aí depois o número de casas foi aumentando muito, né? E aí sim surge a cidade de Campo Maior, tá? Só que para uma cidade se tornar cidade, o prefeito ele tem que fazer um documento, né? E tem que ser aprovada para dizer que aquela cidade, que era, por exemplo, uma vila, agora passou a ser uma cidade com prédios, com casas, com ruas, avenidas, tá? Então, toda cidade, tá, tem uma história para contar. Imagine aí, Teresina, a cidade de Teresina tem uma história para contar, a cidade de Juazeiro tem uma história para contar, de Castelo, a cidade de Brasília, gente, tem uma história para contar também, cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, Fortaleza. Então, se você for pesquisar na internet e colocar qualquer cidade, história da cidade de Recife, lá em Pernambuco, né? Ele vai dizer como foi que surgiu a cidade de Recife. Se eu botar a história de Campo Maior, a internet vai me dar a história de Campo Maior, os livros também vai me dar a história de Campo Maior. Então, toda cidade tem uma história para contar, tá? Na aula seguinte, nós vamos saber como as cidades elas são classificadas, tá bom? Como as cidades estão sendo classificadas, que são 4 tipos, que na aula seguinte a gente vai também aprender como é que a cidade vai ser classificada, certo? Vamos lá. No livro de vocês também, na página 178, 179, 180, vai ter a história de 3 cidades. A cidade de São Paulo, a cidade de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, tá? E a cidade de Brasília. Então, cada um aí vai descrever como eram essas cidades, né? Por exemplo, no livro ele diz assim, a cidade de São Paulo foi fundada há quanto tempo? 470 anos. Gente, é muito tempo, não é? Como eram as cidades antigamente, a cidade de São Paulo, né? Ele diz que antes de se tornar uma cidade grande, né, uma megalópole, que hoje São Paulo é uma grande cidade, uma cidade muito importante do nosso país, ele vai dizer que São Paulo era uma colina com muitas árvores, né? Ele tinha rios limpos, tinha muitos pássaros, né? Os indígenas viviam na cidade de São Paulo. E hoje, será que a cidade de São Paulo tem muitas árvores? Tem muitos rios, né? Até tem, mas como a cidade cresceu muito, tem muita gente morando nessa cidade, os rios, por exemplo, são, na sua maioria, poluídos,